Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga, terapeuta holística, taróloga, professora de astrologia, de tarô. Aqui nesse canal eu falo sobre astrologia, autoconhecimento e também sobre energias e espiritualidade. Se você gosta desses assuntos, se você gosta de assuntos que falam sobre autoconhecimento, seja muito bem-vindo. Deixe sempre o curtir e o joinha nos vídeos porque ajuda muito o canal a crescer. E para o tema dessa semana eu quero falar de um dos assuntos que eu falo muito nos cursos de astrologia. Eu quero trazer para vocês aqui com mais profundidade, que é sobre as casas astrológicas. Sim, vivo falando aqui para vocês casa 10, casa 8, mas de fato eu quero trazer hoje o conceito básico do que são casas astrológicas, tá? Bom, primeiro a gente temos que entender que a astrologia é um campo de estudo, onde nós podemos estudar, por exemplo, processos pessoais da nossa vida. Exemplo, Jaque, eu consigo ver no meu mapa sobre carreira, sobre trabalho? Sim, é importante a gente analisar isso dentro do mapa astrológico. Então, existiram algumas casas que a experiência humana daquela pessoa será de uma forma, diferente de outra. Só que toda a nossa vida, tudo que a gente experiencia está dentro dessas casas astrológicas. Desde a minha relação com o meu corpo, a relação minha com os meus filhos, a relação que eu tenho, por exemplo, com a minha espiritualidade, a forma que eu me relaciono com isso, está dentro do mapa, está dentro das casas astrológicas. As casas astrológicas, elas representam campos de experiência humana. Então, ali, quando a gente tem uma casa astrológica, a gente vai entender qual que é a energia na área daquela pessoa. Por exemplo, por que tem pessoas que têm relacionamentos que são longos, duradouros, pessoas que ficam 40, 50 anos casados, e tem aquelas pessoas que casam 3, 4 vezes ao longo da vida. Isso significa que dentro do mapa dela, a casa dos relacionamentos, que é conhecida como a casa 7, pode estar habitada ali por um signo que ou gosta de compromisso e seriedade, ou é um signo mais leve, é um signo mais mutável. E isso fala que ela enxerga os relacionamentos de forma diferente. Ela busca se relacionar de forma diferente de outras pessoas. Não temos um mesmo padrão. Tem pessoas que nascem no mesmo dia, em horários diferentes, e aí é por isso que ela tem o posicionamento das casas totalmente diferente e vivem vidas completamente diferentes. Então, as casas astrológicas, elas são calculadas a partir do horário do nosso nascimento. E a gente tem como base o ascendente, que é o signo aqui. O signo que ascendia no horizonte no momento do nascimento. Então, a partir da casa 1, nós teremos ali um signo na casa 1, consequentemente um signo na casa 2. Depois na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E essas casas, elas possuem uns elementos. Então, quando a gente fala, por exemplo, das casas de terra, os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Então, é tudo que eu materializo. Como que eu lido com a matéria? Se eu sou uma pessoa que eu tenho muito dinheiro, se eu invisto esse dinheiro, se eu gosto de comprar coisas, a forma que eu utilizo a matéria é uma energia de casa 2. Tem pessoas que investem, por exemplo, em livros, em cursos, em conhecimento. Ela não vê o dinheiro, mas ela investe em conhecimento. Provavelmente ela tem signos mentais dentro dessa área da casa 2. Então ela lida com esse dinheiro diferente. E aí, por isso que existem profissões diferentes, existem energias diferentes dentro das casas. Eu quero explicar para vocês aqui que as casas vão mostrar para nós onde a gente sente medos. Isso vai ser representado pela casa 8. Onde a gente sente prazer. Isso é representado pela casa 5. O que a gente faz que nos dá prazer, que nos dá alegria? Como que a gente precisa evoluir espiritualmente? Quais são os processos kármicos que nós carregamos? Que a gente pode olhar dentro do mapa, que seria pela casa 12. Então, se você tem planetas de casa 12, observa qual que é a temática desse planeta. Se é um Sol de casa 12, pode falar que você tem um processo kármico com o seu pai. Se é um Mercúrio, um processo como irmãos. Se é uma Vênus, relacionamentos kármicos. Então, essa casa será essa área que vai relatar para o astrólogo, né? Qual que é o processo que você tem que viver ali, qual que é o processo psicológico e até espiritual.
onde está o seu Sol, qual é a casa astrológica que está o seu signo solar. Fala que nessa área você tem muita do seu foco, da sua atenção, onde você quer brilhar também e onde você quer ser reconhecido. Aonde está a sua lua, qual que é a casa da sua lua? Vai falar também aonde você está conectada emocionalmente. Se você tem uma lua de casa 4, tem muitas emoções ligadas à família. Então você é muito conectada à família, aos almoços de domingo, às festas de confraternização, você é mais introspectiva. Se você tem uma lua na casa 10, por exemplo, você é muito conectada ao trabalho, as coisas que acontecem no seu trabalho mexem com as suas emoções. Uma lua na casa 7, dentro dos relacionamentos íntimos, se o meu parceiro não tá bem, eu também não fico bem. Então, entender aonde seus planetas pessoais caem dentro do mapa, dentro dessas casas, vai falar também como que você é na vida, como que são também os seus desafios pessoais. Se você tem muitos problemas com filhos, se você tem filhos e tem processos com eles, olha para sua casa 5. E aí, dentro da astrologia, cada casa, ela tem um elemento ali. Ela tem também o seu signo regente e todo signo regente tem o seu planeta regente. Então, quando a gente fala de casa 1, toda vez que você ouvir a mim ou qualquer outro vídeo de astrologia falando de casa 1, o que a gente está falando de casa 1? A casa 1 é uma casa no signo de fogo, o elemento é fogo. Então, a gente está falando sobre expressão. A gente começa as coisas com a energia da casa 1. A depender do signo que está ali, vai falar também como que você quer ser visto, qual que é a sua identidade. Você é comunicador ou você é introspectivo? Você é uma pessoa que gosta de aparecer, é uma pessoa extrovertida, engraçada, você é uma pessoa questionadora, você é uma pessoa mais introspectiva, você é uma pessoa mais que guarda as suas emoções. Tudo depende da sua casa 1, do seu ascendente. A casa 1 é a casa de Áries, é a casa de Marte. Então, ela está associada com a identidade, sobre quem eu sou. Compõe a tríade da personalidade. Então, é uma área também que fala sobre como você lida com o seu corpo físico. Se você tem limitação física, por exemplo, um Saturno na casa 1, vai entender muitas vezes que o corpo está pesado, está cansado, sente que carrega o mundo nos ombros. Se você tem uma Vênus na casa 1, você é mais bela, bonita, sociável, você cria laços com os outros também. Tudo está na casa 1. Pessoas, por exemplo, que trabalham com a imagem, modelos, coachings, influenciadores digitais que expõem o seu corpo, provavelmente, ou na maioria das vezes, tem planetas ali na casa 1. Gosta de se exibir fisicamente, se preocupa muito com o corpo, é aqui. A casa 2, sempre que a gente fala de casa 2, a gente está falando de uma casa da Terra. É a casa de Touro e é a casa regida pela Vênus. A casa 2 fala sobre tudo que tem valor para você, tudo que eu valorizo. Se eu valorizo a minha independência, se eu valorizo a minha liberdade, se eu valorizo os bens mesmo, eu sou uma pessoa que gosto de ter coisas, eu gosto de comprar, eu gosto de gastar, de passar o cartão de crédito, eu gosto de parcelar. A gente olha para casa 2. Se eu tenho muitas dívidas financeiras, já que eu sou aquela pessoa que passa o cartão e eu perco a noção das dívidas. Planetas na casa 2 vai falar sobre isso. Um Netuno, um Júpiter na casa 2. Escassez financeira, problema de dinheiro. O dinheiro ele vem, mas é tudo muito pouco. Só dá para apagar incêndios. Vamos ver se não tem um Saturno na casa 2. Porque fala que você tem aprendizados ali a lidar com o dinheiro, com os bens e também com a autoestima. Temos que olhar para a casa 2 para falar de autoestima. Temos que olhar para a nossa Vênus também. A casa 3, ela é uma casa do elemento ar. É a casa de Gêmeos, então é a casa de Mercúrio. É uma casa mais mental, funciona assim. Como que funciona a sua mente? Você é o tipo de pessoa que fala muito rápido? Dá uma olhadinha na sua casa 3, que signo você tem ali. Você é uma pessoa muito autodidata? Na escola você era aquela criança, aquele adolescente que aprendia sozinho, era muito rápido? Ou se tinha dificuldade de aprendizado? Tá aqui na sua casa 3. A forma que você vai falar, a forma que você vai expressar é casa 3. A forma que você vai também estudar, querer aprender. Quais são os cursos que você quer estudar ao longo da sua vida? Qual tipo de livro, qual tipo de vídeo de canal de YouTube você gosta? Dá uma olhadinha na casa 3. E aí nós temos a nossa casa 4, famoso fundo do céu. É uma casa que tem como o elemento água
Então é uma casa mais emocional, é para dentro. Como eu lido com o meu mundo emocional. Aqui, a depender do signo da casa 4, vai falar se você é uma pessoa que desabafa sobre o que você está sentindo, se você guarda muito também. É a casa regida de Câncer e da Lua. Então fala sobre como foi a sua infância. Foi uma infância feliz, você brincou? Foi uma infância difícil, você teve que trabalhar duro? Foi uma infância, por exemplo, que você teve que mudar de casa muitas vezes? Tiveram algumas dificuldades financeiras? É a casa 4. Alguns planetas aqui podem falar sobre ter tido problemas com os pais. Um Saturno na casa 4 pode falar sobre limitações que veio da mãe ou do pai. Plutão pode falar sobre traumas profundos, como lutos que acontecem na infância. Então, ao olhar para a casa 4, ao investigar qual é o signo que tem ali, aonde está a sua lua, a gente costura dentro do mapa astrológico a narrativa do como você viveu os assuntos de casa 4. Como é você vivendo assuntos aqui, né, do seu passado. Casa 5 é uma casa de fogo. Então aqui a gente já volta para o outro elemento, né? Temos os 4 elementos aqui. O fogo de Leão. É a casa de Leão, é a casa regida pelo Sol. É uma casa que fala muito sobre o prazer pela vida. A casa 5 fala sobre onde a gente pode criar as coisas também. Leão é muito criativo, o Sol traz muito isso, né? Quando os raios solares fecundam a Terra, nasce vida. Então a casa 5 é como se fosse um ateliê. A gente cria coisas novas. Como que a gente é também ao criar os nossos relacionamentos. Os primeiros namoros é a casa 5. É também a relação com os nossos filhos. Você é uma pessoa que tem muitos filhos, Júpiter na casa 5. Facilidade para engravidar. Ou dificuldade, ter filho depois de uma certa idade, Saturno de casa 5. Então aqui, essa é a área que vai falar como que você lida com o prazer, com a criatividade, com a arte também. E também com seus filhos. Casa 6. Essa aqui é a casa de Virgem, é uma casa do elemento terra e também é uma casa regida por Mercúrio. Só que a casa da terra é a nossa rotina. Você é do tipo de pessoa que precisa de uma rotina, de horários, você é regrado? Dê uma olhadinha no signo da sua casa 6. Casa 6 fala sobre a nossa rotina, sobre o nosso trabalho ali no dia a dia, sobre coisas assim envolvendo a nossa saúde física também. Então, pessoas que têm planetas na casa 6 podem ter dentro da sua vida mesmo problemas de saúde, debilidades, problemas e conflitos dentro do trabalho. Tem gente que entra em lugares para trabalhar que é muito conflituoso, que é muito combativo, a pessoa fica estressada, irritada, ela leva isso para o mundo pessoal. Provavelmente ela tem planetas nessa casa 6. Então, ao querer entender sobre o trabalho que você gostaria de ter, olha para sua casa 6. O que você gostaria de fazer todos os dias? O signo que está ali vai falar. A nossa casa 7 é do elemento ar. É a casa de Libra. E é a casa, né, da Vênus. Aqui fala sobre a relação com os outros, as parcerias. Como que você lida com as pessoas? Como que você lida com os seus relacionamentos afetivos? O signo da casa 7 vai falar também o que você está buscando dentro de um relacionamento afetivo. Por quem você se atrai? Qual é a energia que falta em você e você busca no outro? Ela é oposta à casa 1 no eu, que é a casa de Áries. Então, quer entender sobre os seus padrões de relacionamentos, por quem você se atrai, por que você repete o padrão, dá uma olhada no signo da sua casa 7. Olha se tem planetas nessa área. Pega o regente deste signo. Por exemplo, se você não tem nenhum planeta na casa 7, mas você tem Libra, que abre aqui a casa 7. Olha para sua Vênus. Como que você cria laços afetivos com o outro? É a casa 7 que vai mostrar. Aí nós temos a casa 8, que é uma casa do elemento da água, uma casa emocional, só que aqui as emoções são muito profundas e intensas, porque essa é a casa de Escorpião. Escorpião é regido por Marte e por Plutão, então aqui eu tô falando sobre as minhas crises emocionais. Como que eu lido com as minhas crises emocionais? Tem pessoas que ficam violentas, estressadas, tem pessoas que entram numa depressão profunda, depender da crise, depende do signo que tem na casa 8. Tem pessoas que fogem do autoconhecimento, porque é uma casa de metamorfose, ela fala sobre você passar pelo processo emocional e depois renascer com poder, que é Escorpião. Então, tem pessoas que lutam a vida inteira por transformações profundas e provavelmente tem planetinhas aqui na casa 8. Essa casa fala também sobre a nossa sexualidade.
como a gente lida com o sexo, como a gente lida com as coisas tabus da vida. Normalmente quem gosta de tarô, de astrologia, tem alguns planetinhas ali na casa 8, porque a gente gosta dessas coisas mais ocultas. E quando subimos aqui para a casa 9, é uma casa de fogo. Aqui é a casa de Sagitário, regido por Júpiter. Aqui nós temos a tríade do elemento fogo, um fogo mais sábio. Então é aqui na casa 9 que a gente gosta de estudar coisas superiores, assuntos mais profundos. A sua filosofia de vida, a sua religião, a sua fé, os valores morais para você. Isso é a sua casa 9. Na casa 9 a gente pode ver como que você lida com a sua religião, qual que é a sua visão de mundo, como que você escolhe também uma faculdade, um estudo. Muitos planetas na casa 9 pode falar sobre uma pessoa que estudou muito, que adora estudar, que sempre está aprendendo e que tem facilidade de ensinar. Então pode ser os professores, os educadores, essas pessoas que estão nas redes sociais sempre ensinando. Essa é a energia da casa 9. E também ela é a casa de Sagitário, então fala sobre viagens, sobre ir além fronteiras. Então é muito comum pessoas que têm lua na casa 9, planetas na 9, são pessoas que vão morar fora do país, vão morar em outro lugar, vão explorar, né? O ir além fronteiras é a energia de Sagitário. A casa 10 é a casa de terra, é a casa de Capricórnio, é uma casa madura, é a tríade, né, da terra. E é a casa que fala também sobre a carreira. Então, aquilo que você se dedica uma vida inteira a construir, você chega no topo da montanha, na casa 10. Então, é uma casa que fala também sobre a sua imagem pública. Como que você quer mostrar-se para os outros? Status social é a nossa casa 10. Já que eu quero entender qual que é a minha profissão ideal, estou buscando isso dentro de mim, qual que é o signo da casa 10? Se você tem planetas ali, se você tem Júpiter na casa 10, as portas profissionais sempre se abrem. Mas também tem muito trabalho. Um Saturno de casa 10 vai ralar muito, você vai chegar lá, mas você vai ter que ser disciplinado e compromissado. Uma Lua, a conexão emocional com o trabalho, uma Vênus pode até se envolver amorosamente com pessoas do trabalho. É a casa 10. Quer entender a sua relação com amigos? Vamos olhar para a casa 11, é a casa de Aquário. É a terceira casa do elemento do ar. Aquário, ele é regido por Saturno e Urano. Mas basicamente ele fala sobre o seu papel social, coletivo, se você tem amigos, se você participa de grupos, se você lida com pessoas. É a energia da casa 11. Fala sobre como você pode ser mais amigável e como você pode receber a ajuda dos seus amigos. É na casa 11 que a gente olha para o futuro, nossos projetos futuros, para onde eu quero ir. É a casa 11. E a gente vem para a casa 12, que é a casa de peixes, terceiro signo do elemento da água. O elemento água mutável, então peixes é regido por Júpiter e Netuno. Netuno é o dono da casa 12, então aqui é minha mente inconsciente. É o que está nas minhas emoções que eu não consigo acessar. E que era através do trabalho de autoconhecimento que eu acesso essas energias. É onde eu transcendo os limites e as barreiras, é onde eu me conecto com a verdadeira espiritualidade. E os meus padrões ocultos, padrões kármicos, padrões de repetições que eu não tenho muitas vezes noção de onde vem, é a sua casa 12. Quer entender um pouco mais sobre cada uma dessas áreas no seu mapa? Puxa a sua mandala astrológica, usa alguns sites gratuitos, como por exemplo o astro.com. É um site maravilhoso, ele é gratuito. Tem o Horus Mapa Astral, tem outros sites, mas eu sempre vou indicar o astro.com. Coloca os seus dados, coloca a data de nascimento, coloca onde você nasceu e puxe sua mandala astrológica. Observa para a roda zodiacal e veja aonde está concentrado os seus planetas, aonde está, onde tem uma maior concentração de energia dentro da sua vida. Às vezes você está colocando muita energia numa área, mas você não está olhando para outras. E nós temos 12 áreas, nós temos 12 questões internas a resolver. Nem tudo é trabalho, nem tudo é dinheiro, nem tudo é relacionamento, nem tudo é espiritualidade. Não, nós temos que viver o todo. E é por isso que nas temporadas dos signos, os 30 dias que um sol está passando por um signo, ele ativa uma área do seu mapa. Hoje nós estamos vivendo o sol em Aquário. Então, na área que você tem Aquário neste momento, é onde está sendo iluminado, é onde você tem que ver, é onde você tem que lidar, é os desafios que vão estar ali à mostra para você. Então,
Eu espero que esse vídeo tenha sido bem didático, tenha sido prazeroso para você entender sobre casas astrológicas. E se você quiser um atendimento, se você quiser puxar seu mapa comigo, quiser que eu te explique certinho a energia de cada uma dessas casas, entre em contato comigo aqui embaixo, vai ter minhas redes sociais. Eu espero que esse seja um material de consulta ao longo dos vídeos, dos próximos vídeos, quando eu falar sobre trânsitos em alguma casa astrológica, você volta aqui nesse vídeo e você fala, ok, essas são as palavrinhas-chave dessa casa, tá bom? Muito obrigada por estar presente. Manda esse vídeo para amigo ou amiga que gosta de astrologia ou que quer cursar astrologia. Eu vou ficar por aqui. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.